pessoal, eu sou Marcelo Alvarenga. Olá, eu sou o William. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Histórias que Conectam. E não podia ser diferente, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que particularmente fez parte da minha história pessoal, profissional, né? É uma grande amiga, uma grande inspiração. E nós estamos aqui com a Fátima Gerolim. A Aê, Fátima é uma grande amiga, né, Fátima? Sim. Uma pessoa que eu admiro muito, uma enfermeira incrível, uma executiva, gestora, mas, assim, primordialmente uma grande pessoa. Isso aí. Então a gente tem um privilégio de ter aqui hoje. Obrigado por você ter aceitado. Bem-vinda. Eu que agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão criando aqui, que não é só para mim, mas especialmente preciso falar o quanto eu estou feliz de poder estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouquinho, compartilhar algumas histórias. Isso é sensacional, oportunidade única. Muito bom, a gente que agradece. Ô, Bem. Fátima, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Porque tem muitas coisas que as pessoas querem Sim. saber, né? Elas estão assim curiosas para essas histórias que conectam com você, como é que vai ser. Então, sei lá, para a gente aquecer, vamos falar um pouquinho da parte profissional? Vamos lá. Que tal você contar pra gente a sua trajetória profissional? Desde quando você resolveu fazer faculdade, como foi a tua trajetória, o que que você fez, onde você trabalhou, o que que você já fez até chegar onde você está hoje? Ai, excelente. Olha que é longa a história, hein? Vamos lá, estamos aqui para aí. Vamos lá. Bom, eu sou enfermeira, né? E eu decidi ser enfermeira, eu tinha 15 anos de idade, Uau. né? Eu nunca pensei em ter outra profissão. Eu sempre quis ser enfermeira. Na verdade, eu tomei essa decisão porque eu sempre gostei muito da relação humana e eu tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer algo por alguém de uma maneira que entregasse muito conhecimento, muita ciência, que de fato eu conseguisse ajudar. Mas claro que eu não sabia exatamente o que era ser, né, uma profissional de saúde, mas eu queria ser enfermeira, que eu queria estar integralmente com as pessoas em momento de muita necessidade, de grande vulnerabilidade, que é essa situação, na verdade, que a gente enfrenta. Muito bem. E aí, quando foi na época do vestibular, eu não tinha muita condição financeira e tinha que estudar em uma universidade pública, né? Então, minha missão era fazer enfermagem na USP, né? E estudei sempre em escola pública e tal, meu pai me incentivava, eu já não tinha minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade, mas meu pai me apoiava, achava que seria muito interessante se eu fosse enfermeira, né? E aí, eu estudei muito, muito, muito e passei na USP, né? Fiz Uau. cursinho, aquela história longa, né? Que vocês podem imaginar. Foi uma das maiores alegrias que eu dei pro meu pai. Quando eu entrei na faculdade, nossa, foi uma comemoração, assim, na minha casa, né? Foi muito Uma bacana. conquista, né? Uma conquista, né? Para mim, foi uma das maiores conquistas, de fato, da minha vida. Foi conseguir realizar um grande desejo que era. Muito bem, entrei na USP e minha vida mudou, né? E aí eu fiz 4 anos de enfermagem, período integral, uma excelente formação. E aí eu tive a oportunidade, no 4º ano da faculdade, de fazer um estágio extracurricular no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que, aliás, é a instituição que eu trabalho até hoje, né? Num programa de estágio que eu incentivo e sustento ele, que existe aí há mais de 40 anos, né? Uau! Bem bacana, super legal. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, é. E fiz lá um ano de estágio, era aos finais de semana, então minha vida era embebida no aprender o que era ser enfermeira. Durante a semana na faculdade, o dia inteiro, né, curso integral, e final de semana trabalhando no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E quando eu terminei o curso, eu fui contratada, né? Nossa, maior satisfação minha, do meu pai, assim por diante. E eu lembro claramente, hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Mas eu lembro que eu entrei no hospital para trabalhar, eu não sabia qual ia ser meu salário, né? E quando eu recebi pela primeira vez o meu salário, eu juro, eu pensava assim: meu Deus, como é que eu posso fazer aquilo que eu mais gosto e ainda ganhar dinheiro para isso? Então você trabalhou Juro, dias sem saber quanto você ia ganhar. Não fazia ideia, né? Uau. Eu morava com meu pai e tudo, né? Aham, Não precisava pagar um aluguel, então assim, o dinheiro eu ia contribuir com alguma coisa em casa e tudo, mas claro. não era algo assim, eu só vou trabalhar se eu ganhar tanto. Então foi Que algo legal. extraordinário, eu diria. E muito bem. E aí comecei minha carreira, então, na profissão, lá no hospital, cuidando de pacientes, né? Que sempre foi a minha grande paixão. Aprendi muito e tal. E trabalhei em diversas áreas. E, então, eu atuo lá há 36 anos,
né? Então, hoje eu atuo como diretora executiva assistencial e de ensino do hospital, mas nessa história de 36 anos, 50% desse tempo eu trabalhei na assistência direta ao paciente. E os outros 50 eu comecei então na área de gestão. E Uhum. não porque eu almejava isso. Eu não tinha esse objetivo, as coisas foram acontecendo. Sempre estudei muito, fiz mestrado, fiz doutorado, tinha feito uma especialização, fiz MBA, então vai estudando e fazendo e fui conquistando. E aliás, uma coisa super interessante, eu gosto de compartilhar isso, a primeira vez então que eu virei a chave, vamos dizer, do assistir para fazer gestão, foi mais ou menos em 2005, quando o diretor do hospital me convidou para ser gerente da qualidade. Mas foi um sofrimento enorme para mim. Hum. Por quê? Porque eu gostava de cuidar de paciente. Eu gostava de estar ao lado do paciente. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer os processos lá por conta de certificação, né, acreditação, eu ia no setor que eu trabalhava, naquele mesmo setor, antes de entrar eu chorava atrás da porta, Nossa. depois eu entrava, eu pensava, ai meu Deus, eu gostava tanto de fazer isso, né? E aos poucos eu fui entendendo que mesmo fazendo gestão, eu poderia contribuir talvez ainda mais, porque é através da gestão que a gente consegue transformar, fazer gestão de pessoas, né? Contribuir muito mais com um grupo ainda maior. E aí eu fui crescendo, trabalhei em unidade de internação, trabalhei em pronto-socorro muito tempo, trabalhei 8 anos na assistência em pronto-socorro e aprendi muita coisa. Na área da qualidade, então, foi um divisor de águas, né? A gente começa a enxergar o hospital Uhum. como uma grande empresa, você ganha Processo, é, muita coisa. muita coisa. Eu aprendi muito com a área de nutrição, com a farmácia e outras áreas, engenharia clínica, e a gente vai crescendo. E eu me lembro que quando eu fui trabalhar na área da qualidade, então é bacana a gente aceitar coisas novas, né? Não sabia nada de qualidade, né? Estava começando os processos de acreditação e eu fui fazer um curso de especialização em qualidade na Faculdade de Engenharia, na Escola Politécnica da USP, com engenheiro naval, pessoal que trabalhava em indústria, e aprendi um bocado, né? Foi um curso sensacional. E aí eu consegui ir transpondo isso para a área da saúde. E aí, aos poucos, então, eu fui assumindo outras funções, até chegar num papel de gerente assistencial, ficando junto com a superintendente assistencial na época, que estava fazendo uma transição, ela ia se aposentar, e aí eu assumi o papel dela aí mais ou menos em 2013, né? Depois a função mudou o nome para diretoria executiva, né? E eu fui, então, crescendo junto com diversas questões da saúde e mesmo do próprio hospital. Então, foi um grande aprendizado. Então, hoje eu tenho responsabilidade sobre a equipe de enfermagem, né? Que é a grande parte da parte que atua com os pacientes no hospital, Uhum. fisioterapia, farmácia, psicologia, serviço social e a área de educação, né? Então, faculdade de enfermagem, escola técnica, pós-graduação multidisciplinar. Então, é Só sensacional. isso que você toma conta? Só É, tá fácil, isso. né? Tá fácil a vida, né, Fátima? Mas olha que bacana, a gente, de repente, assumindo papéis, né, principalmente na Uhum, área hospitalar, e uhum. ter depois a oportunidade de a gente levar isso, obviamente sempre com a gestão, para o ensino. Olha que legal a gente Muito legal. conseguir transpor Muito. isso para os jovens, para aquelas Nossa. pessoas que estão começando, né, como um técnico de enfermagem ou mesmo na graduação, tal. Isso é muito interessante, né? Muito. É uma oportunidade, eu diria para mim, mas para os alunos também, né? Então, é uma longa história, eu estou aqui resumindo, obviamente, mas eu dou muito valor para tudo isso que aconteceu. Mas eu acho que a grande questão é a gente aceitar desafios. A Uhum. gente tem que aceitar desafios. Eu não me lembro de uma oportunidade que eu recusei. É como hoje em dia, quando alguém me chama assim: "Ah, você daria uma aula no evento? Ah, vamos". Eu topo mesmo, eu vou, porque eu estou aprendendo, eu estou disseminando aquilo que a gente constrói, que não é nada fácil, né? Então, é assumir assim com alegria, com disposição, porque é grande parte da nossa vida, né? É. É Então, isso. ter a oportunidade de aplicar tudo aquilo que você estuda, que você acredita. Então, eu Muito. diria que eu sou muito feliz naquilo que eu faço, mas fácil não é, né? Não é? É desafiador, Com Muito bom. certeza, né. Mas dá pra ver, né, Fátima, assim, você é uma pessoa que quem convive com você e quem conhece, né, sabe que você é
o que você acredita e Sim. você faz acontecer, né? Uhum. Você é genuína, você é uma pessoa que é muito centrada em pessoas e você conecta, né? E faz as coisas de fato acontecerem, né? É. E eu queria, talvez, para quem, assim, tem muita gente que com certeza vai assistir esse episódio porque te conhece, né? E quer saber mais da tua história, mas também vai ter aquela pessoa que não te conhece. Sim. E também é uma oportunidade para se conectar com você, para entender um pouquinho mais, para se inspirar. Tem uma coisa que todo mundo fala, né, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Uhum. que é a questão do modelo assistencial, né? Que é um grande exemplo para Hum. o nosso país na área da saúde. Sim. E assim, como é que foi essa história, né? Pois Assim, é. conta pra gente um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é tão interessante, assim, as pessoas saberem, sabe? E é legal correlacionar isso com a tua trajetória profissional, porque Sim. você, desde lá, né, na enfermagem, estagiária, depois efetivada, olha tudo que você passou, né? Como é que essas coisas se conectam? Como é que, se você pudesse explicar para as pessoas assim, o que que é um modelo assistencial e Sim. como é que isso fez parte da sua trajetória, o que que você falaria? Pois é algo também que foi algo surpreendente para mim, que eu não esperava, de fato. Foi uma construção que, quando eu vi, já estava ali no meio do caminho e foi se concretizando e se tornou algo assim que, de alguma forma, transbordou o hospital, sabe? E, na verdade, foi assim: logo que eu assumi o papel, na época era superintendente, mas era diretoria assistencial, aí em 2013, mais ou menos. ah, o diretor executivo da época, ele me deu um desafio e falou: Fátima, seria interessante você fazer alguma coisa com a questão do modelo assistencial do hospital. Eu não sabia nem o que isso significava, Uhum. mas obviamente na frente dele eu fiz aham, assumi aquela responsabilidade. Não Vamos sabia o que nessa. era, não sabia Vamos mesmo. nessa, né? Primeiro aceita, É. é igual salário, né? Isso, Primeiro aceita o isso. trabalho, depois vê quanto Eu, ganha. É. eu na hora falei, aham, aham. Aliás, uma coisa interessante, a gente não pode levar sustos, né? Porque você assume às vezes alguma missão ou te dão uma missão, se você na hora leva um susto, fala, nossa, não, né? Você destrói É. ali algo que nem começou a construir. E eu fiz, aham, mas eu saí da conversa que eu não sabia o que eu ia fazer, né? E fui estudar um pouco, fui conhecer prática de alguns hospitais. Fato é que, bem, na verdade, o modelo assistencial nada mais é do que como a gente organiza os recursos físicos, tecnológicos, humanos, para poder entregar o cuidado. O que, que eu faço na organização até chegar na ponta, na relação mais íntima, que é no quarto, no atendimento lá do paciente que está sendo com uma necessidade especial de saúde e tudo mais. Então, tudo isso parece simples, só que, bem, na verdade, não é. Hum. Vai desde como que organiza os times assistenciais para poder entregar o cuidado. E aí, nessa história toda, eu comecei a estudar e conhecer, através de alguns eventos, participando, alguns princípios que norteiam esse modelo. Um deles é o cuidado baseado no relacionamento, que em inglês é Relationship Based Care, é uma estruturação. Ele não chega a ser um modelo assistencial, mas é uma base, uma Um teoria, pilar, né? um pilar, que reforça 3 tipos de relacionamentos. O primeiro deles é como que eu me relaciono comigo mesmo, como eu me cuido, como eu me conheço, para eu, inclusive, saber e controlar as minhas reações diante de situações de enfrentamento do cuidar, por exemplo, ou com os profissionais. O segundo relacionamento é com os profissionais da sua equipe, das demais equipes, né, dos departamentos. E o terceiro relacionamento é com paciente e família. E daí partem diversos aspectos, né, importantes que você vai estudando, conhecendo e disseminando isso. E uma outra questão que é o primary nursing, que nada mais é do que uma condição de um modelo de ter o profissional referência. O que isso significa? Quando você pergunta para um paciente dentro do hospital quem é seu médico, ele sabe falar o nome, não sabe? Sabe. Mas se você perguntar quem é seu fisioterapeuta, seu enfermeiro, sua nutricionista, dificilmente ele sabe. Uhum. Porque é muito fácil numa estrutura hospitalar você fragmentar o cuidado. Né? E nesse modelo, e aí toda essa construção foi valendo para a gente construir o nosso modelo assistencial, a gente uniu esses conceitos que tinha tudo a ver com a cultura da organização, pelo reconhecimento, inclusive, que ela tinha e tem, daquilo que a gente entrega para o paciente. Então, a gente organiza os times assistenciais de tal forma que os mesmos profissionais cuidam dos mesmos pacientes pela maior parte do tempo possível. Então, Incrível. se eu sou uma técnica de enfermagem, hoje eu estou com esse paciente, eu vou cuidar dele hoje, amanhã, depois, até ele ter alta, né? Excetuando folgas e tal.
Por quê? Porque isso está atrelado a alguns aspectos do modelo, que é o estabelecimento de vínculo. Eu me Nossa, conecto com alguém a partir do momento que eu estou mais exposta muito a bom, esta relação. muito bom. E aí eu vou conhecendo melhor quais são as reações dessa pessoa, como Uhum. ela gosta de ser cuidada, ela gosta de conversar, ela prefere o silêncio, o que que ela mais quer, às vezes naquele momento, qual é a sua história de vida? Porque saber a história de vida da pessoa tem muito a ver com como eu vou cuidar dela. Perfeito. Respeitá-la, saber o que falar, saber o que não falar. E essa conexão está atrelada a muitos aspectos positivos, não só a própria experiência do paciente, mas a vivência dele em momentos de grande vulnerabilidade. Sim. E a gente sabe muito bem que nós, seres humanos, somos mortais. Então, também terão momentos que a gente vai ter essa relação sabendo que a pessoa está na finitude. E como que é tudo isso, respeitando e valorizando esse momento para ela e para o familiar? Uhum. Esse vínculo, portanto, estabelecer uma relação que você permite essa continuidade, ela é fundamental. Pensa no fisioterapeuta, que é um profissional que tem inclusive um contato físico intenso, né, para fazer todos os processos de tratamentos fisioterapêuticos e tudo mais. Também é importante que se estabeleça uma relação. Há uma conversa no meio do atendimento, e isso vai fortalecendo e favorecendo a mais rapidez para Uhum. estabelecimento de meta, para Uhum. conquista, né, em relação ao cuidado do paciente. E trabalhar muito fortemente com as questões da interdisciplinaridade, né? Então, como que é a relação ali do médico, do farmacêutico, de todos, psicólogos e tal, a ponto de que eles tenham uma integração muito boa, um relacionamento muito bom, para sempre entender que a meta do cuidado é do paciente e não de cada categoria profissional. E aí Perfeito. você vai estabelecendo os rounds, os momentos de visitas multidisciplinares para poder estabelecer a meta, sempre desenvolvendo assim uma relação de grande respeito, entendendo que cada categoria tem as suas questões próprias e merecem, obviamente, ser respeitadas e compreendidas para o estabelecimento daquela meta final. Uhum. Então, tudo isso faz parte desse modelo. E isso tomou corpo, né? A gente desenvolveu, na época no Brasil não era comum ter símbolos do modelo assistencial, isso é mais comum principalmente nos Estados Unidos, Canadá, e a gente desenvolveu o nosso, publicou, ela é até uma marca registrada, escrevemos um livro sobre isso. Que legal. É. Qual é o Isso, nome do livro? Fala. pois é, Você lembra? ai meu Deus, vamos ver se Não é? nós já escrevemos 3 livros, todos relacionados ao modelo assistencial. Que legal. O primeiro, ele fala do modelo assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e conta a história do hospital. E o título do primeiro livro é A Assistência como Essência da Trajetória do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, o hospital estava completando 120 anos de existência, 120? Acho que era 120 anos de existência, e a gente, no dia do aniversário, na semana, Uau, lançou o livro. Foi algo que extraordinário, legal. Um né? marco, né? Muito bacana, na contracapa tem o símbolo e tal. E aí o segundo livro, que é o que eu mais gosto, que tem a ver exatamente com as conexões humanas, é O que Aprendi Cuidando de Você. Eu Então, tenho esse livro, você me deu um. eu te dei esse livro. Eu tenho um autografado. Ah, Eu- privilégio. Você sabe que eu faço assim, eu tenho sempre alguns desses livros no hospital, e eu conheço muitas pessoas de outros estados, outros profissionais, às vezes até paciente. E eles vêm para conversar algum aspecto e tal, às vezes até paciente em momentos difíceis de conversa, a conversa vai tão bem, no final eu entrego um livro. Aquilo até Que estreita legal. o nosso Relação. relacionamento, é muito bacana. E nesse livro, então, a gente, eu tive a ideia, né, e a equipe toda comprou a ideia, nós entrevistamos os colaboradores do hospital, das diversas categorias profissionais, contando histórias vividas na relação do cuidar. E aí, o que aquela história transformou a vida dele enquanto pessoa, a vida do profissional. São histórias lindas. E aí eu fiz uma categorização das histórias, são grandes aprendizados. E a grande é aquilo que mais nos satisfaz dentro da relação do cuidar, é o que aquela relação deixa para mim como pessoa, né? E o Muito bom. livro consegue traduzir isso. E então foi bem interessante. E o terceiro, a gente fala mais de como implantar um modelo assistencial Muito legal. mais prático, assim, né? Então você vê, uma ideia de trabalhar o modelo assistencial gerou tanto impacto, Nossa, muito legal. tanto comprometimento assim dos profissionais envolvidos nisso. Então,
É muito importante, eu acredito nisso, que a gente se vincula a uma organização para trabalhar quando a gente vê muita conexão com os nossos valores. Sim. E eu vejo propósito naquilo. Aí eu persisto, né? Não é qualquer outro trabalho que vai fazer eu mudar de ideia, de mudar de empresa. Eu tenho uma relação, um vínculo por conta dos meus próprios É valores, isso. né? Então Ô, Fátima, faz sentido. e essa história que você conta pra gente do modelo de cuidado, né? Ela me conecta com outras coisas importantes que você falou no início, né? Como é importante também, além do que a gente faz ali na nossa prática, né? Na atividade profissional, você conectar isso com como é que você conta essas histórias e como é que você Sim, compartilha isso sob a forma de conhecimento com outras pessoas. Você falou do ensino, sim, mas no caso, vocês não só desenharam um modelo, né? E vocês compartilharam através de livros, de, sim, né, sim. Uhum. eventos, porque eu sei, é isso. Então, É, quer dizer, é uma coisa que extrapola, né? Como você falou, sim, ela, sim, ela começa ali num grupo de pessoas, aquilo, na verdade, assim, já existia no dia a dia, sim, né? Que vocês foram estruturando, olhando, dando terminologia, fazendo as pessoas entenderem aquilo de forma racional, colocaram aquilo num livro, exato. publicaram e É, compartilharam é, conhecimento, né? é. Então, de novo, conhecimento, né? Exato, porque se a gente tem conhecimento e não dissemina, não faz nada com ele de concreto, para que adianta a gente ter conhecimento, né? É E isso. lançar pílulas ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, só contar uma coisa muito Adoro. simples, mas que faz bastante sentido. Nós temos como se fosse um programa no hospital que chama assim, Nosso Hospital é Assim. E dentro desse contexto, nós criamos uma oportunidade e mensalmente existe uma reunião com todos os gestores do hospital e tem um momento lá que é o momento reconhecimento. Então, Uhum. as histórias, as pessoas contam através de uma plataforma ah, é, questões que fizeram que levou ao encantamento de um paciente. E aí a gente escolhe a história e leva a pessoa ali. E conta essa história e todo mundo então se sensibiliza. Eu sou uma que não consigo nunca não me emocionar, não chorar. São histórias lindas. E a última história, inclusive, e isso tem tudo a ver com aquilo que a Claro. gente prega, preconiza, acredita. A última história que foi a semana passada era um técnico de enfermagem que ele tinha ido buscar a paciente no quarto, que ia levar para o centro cirúrgico, né, transportar a paciente, e a mãe estava ali muito nervosa, muito aflita, então ele acomodou a paciente na maca, era a filha dessa senhora, e ela estava ali muito nervosa, ele falou, quer um abraço? Ele abraçou ela chorou e depois agradeceu, escreveu uma carta, como um ato tão simples, mas tão humano, de sensibilização, né, de Hum. ser sensível, transforma. E aí a gente reconhece essas histórias, essas pessoas, às vezes a gente leva até o paciente lá, Que legal. junto com o profissional, Ai, é que realmente... lindo. E é uma maneira de você disseminar a cultura e manter ela viva, né? Então a gente vai encontrando oportunidades nisso, né? Ô, Fátima, acho que primeiro eu queria deixar aqui, então, para você que estava buscando ou quer estudar sobre modelo assistencial de excelência, a Fátima acabou de deixar aqui 3 nomes de livros. Então, compra aí, se aprofunda e depois acha a Fátima nas redes sociais se você quiser ir lá fazer um benchmark, né, Fátima? Isso Já tô aí. colocando a Fátima enrascada aqui. Não, Cara, e é muito legal. E sabe que com isso eu tive oportunidade com essa questão de modelo assistencial, porque os hospitais chamam e tal. Eu já fui para diversos lugares, inclusive eu fui até para Cabo Verde, no hospital Olha. na Ilha de Santiago, para uma semana de enfermagem falar sobre o modelo assistencial. E são culturas muito distintas, formas de entrega de é cuidado com lindo. outros recursos e tal, mas o que é, assim, bacana você poder inspirar pessoas. Uhum. Se a gente conseguir inspirar pessoas para poder fazer o melhor e fazer algo que é para o ser humano, tá valendo, É, né? é. Eu tenho às vezes uma impressão que eu tenho uma missão de vida, que é fazer E isso, você tem. Ô, Fátima, e né? quando você me fala isso, assim, olha só, você falou uma coisa aqui pra gente que foi lá em 2013, né? É, Você recebeu esse desafio, você nem sabia como é que você ia fazer isso não, direito, né? não, E aí, isso também inspira as pessoas que estão escutando sim, a gente sim, a encarar os seus desafios, né? Com exatamente. responsabilidade. É, Porque não é assim, ah, vou fazer, mais ou menos, não. é. É encarar. Olha, tá bom, eu não sei muito bem o Não. que é isso, Eu mas eu vou vou atrás. estudar, eu vou atrás, eu vou, É, né? sim, E aí você vai fazer. Então, isso também é exatamente. inspirador, É. né? E você
e conquistando pessoas, porque você não faz nada sozinho, Claro. né? Você tem que ir conquistando as pessoas para que aquela ideia tenha conexão com ela, faça sentido e ela ajude na construção e na disseminação disso. Então, até hoje, quando entram novos profissionais, isso acontece 2 vezes por mês no hospital, tem todo um treinamento sobre modelo assistencial e eu vou pessoalmente em todas, há anos, me apresento, falo da importância, falo como me acionar se quiser conversar a respeito. Então, assim, a gente tornar tudo isso muito concreto. Uhum. Mas Sim. inspirar é algo É transformador, né? transformador, é É isso. maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, Fátima. Você falou que desde os 15 anos você já tinha esse Sim, propósito muito claro, né? E sim, dá pra ver na sua sim. trajetória como você aplicou tudo isso É, e fez isso acontecer. é, E é lindo. E eu queria. Lá atrás, há 15 anos, eu, por exemplo, com 15 anos, eu não sabia o que eu queria ser ainda. Né? sim. Como foi isso pra você? Assim? A gente vai entrar nisso depois, mas profissionalmente, você tinha alguém de referência da saúde? Por que a Por quê? enfermagem, Nada. né? Por quê? Da onde veio, né? Ou. Pois é, eu não sei, talvez tenha conexão com a minha própria história de vida, né? Eu vivi situações de saúde da minha mãe, que faleceu, ela era muito jovem, eu também era uma criança. Eh, Vivi questões, eu tinha um irmão deficiente, né, que vivia em hospitais e eu vivi aquilo na infância. Talvez tudo aquilo eu vi os profissionais nesse assistir Cuidando. e isso para mim era assim surpreendente. Para mim era um domínio de um conhecimento que, nossa, transcendia qualquer coisa, né? Mais do que às vezes algumas outras profissões, mas eu não tinha muito acesso, né? Não sabia bem o que era isso. E eu não tinha ninguém da minha família que trabalhava na área da saúde, né? A minha irmã fazia psicologia, na verdade, mas eu queria trabalhar ali Na cuidando beira-linha. mesmo, né? Aliás, meus sonhos era trabalhar em guerra, Olha. trabalhar em, sabe, em grandes missões. Nunca fiz nada assim, mas eu tinha essa vontade, né? E então não foi uma vida muito fácil. Então eu queria alguma coisa que de fato tomasse conta de mim, do meu Uhum. tempo. Eu acho que eu escolhi a profissão certa porque toma grande parte do meu dia, né? De tudo que eu faço, né? Então acho que eu escolhi a coisa certa. Né? Entendi. E sempre vi alegria nisso, porque a gente pode pensar assim, trabalhar na saúde é muito triste. Para mim não é, porque eu estou fazendo algo em benefício é para tentar reverter ou ter uma passagem, uma situação cada vez mais tranquila possível. E isso realmente é algo nobre. Então, eu sou muito feliz por ter escolhido essa profissão. Nunca me arrependi. Faria tudo de novo, porque foi muito bom. E o que é interessante, falar, mas você almejava ter um cargo executivo? Jamais. Uhum. Foi algo que foi, de Natural. fato, acontecendo, né? Não tinha recurso financeiro, né, assim, em abundância na minha juventude, e tudo que pudesse falar, eu preciso muito ter grandes recursos financeiros e tal. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E até chegar numa posição que nem essa, que, a bem da verdade, como enfermeira, eu diria que acho que é uma das profissões, umas posições mais elevadas, assim, que a gente consegue atingir. Mas é possível. Uhum. Eu sempre estudei em escola pública, Uhum. né? Eu sempre fui atrás, sempre estudei, fui atrás de estudar uma segunda língua. Isso abriu portas para mim, né? Quando tinha algum evento, desde muito jovem, a diretora de enfermagem da época, eu tinha 24, 25 anos, me colocava para ir para eventos, às vezes até internacionais, né? Quanto que eu me Que beneficiei legal. com isso, É. trazer conhecimento, né? Poder ter acesso à leitura de materiais e tudo. É Que isso. Então, legal. é uma busca. Ô, Fátima, tem uma coisa que você não contou aqui, Sim. que é a experiência do paciente. Ah, Como é que você sim. passou na Tô sua esperando trajetória? aqui. Como é que você passou na sua trajetória É, profissional? E eu queria que, sim. talvez, também, se você puder, porque eu lembro como foi, mas eu queria ouvir de você. Você lembra como a gente se conheceu? Eu lembro. Posso falar honestamente? O Claro, que eu pode. achava? Vou falar. Claro que É pode. isso, nós estamos aqui para isso. Não, foi num evento. Era um evento da Advisory Board. e tinham muitas enfermeiras, né? E tinha uma enfermeira, a Luciana Berloff, que me apresentou o Marcelo. E a gente almoçou numa mesma mesa, tinha várias pessoas. Eu tinha certeza que ele era enfermeiro. Ah, E eu falei para ele, onde é que você trabalha? Você é enfermeiro? Ele falou, não, eu sou médico. Eu pensei, nossa, que diferente. Por quê? Porque ele tinha uma conversa
muito parecido. É verdade, preciso falar É que isso. E eu achei legal você contar isso, porque você já me falou isso. Eu é queria que você verdade, é bem contasse. interessante, porque ele tinha uma conversa. Nós, enfermeiros, de uma maneira geral, a gente tem uma conversa muito atrelado ao paciente, ao que ele pensa, ao que ele quer, às questões fortemente de experiência, Uhum. que no passado a gente nem dava essa nomenclatura, Isso. né? E aí, como ele tinha essa conexão de a gente falar de muitos aspectos, prestava muita atenção no que eu falava, no que o colega falava, de verdade, eu achava que ele conseguia se conectar como se tivesse as mesmas experiências ali. Então, foi muito interessante, foi dessa forma. E aí, Legal. fui vendo o seu Foi uma trabalho, né? surpresa saber que eu era Foi, médico. Você pode dizer até que é um preconceito, e talvez tenha sido mesmo, né, da minha parte, mas é Mas não era o interessante. habitual, né? Eu acho que é Não isso. era, Isso é não uma era. lição também É, pro que a gente conversa, né? Que é, assim, que não é o habitual. Acho é, que, assim, hoje muito mais, né, é, Fátima? Assim, é, não é a regra, mas sim, assim, em cada profissão, enfim. Mas assim, acho que eu entendo o que você fala, que o é, enfermeiro ali né, a sua posição, ela tem muito esse olhar do cuidado, da centralidade, olhar a perspectiva do outro, sim, né? E habitualmente, né, naquele momento, inclusive, que a gente se sim, conheceu, o olhar do médico era muito mais prescritivo, mais, né, exato, eu tô aqui para te dizer o que você faz, mais sim. paternalista, aquela Mais coisa mais técnico, né? técnico, e a gente se conectou de outra forma, né? E foi muito interessante. E quando você fala como que a questão da experiência do paciente, para mim ela sempre esteve conectada. Porém, a gente não tinha nomenclatura. Por exemplo, quando eu trabalhava, só um exemplo que me veio agora na cabeça, por exemplo, trabalhava no pronto-socorro. Gostava demais de trabalhar na emergência, quando, né, chegava o paciente, tinha todo o atendimento na urgência e tal. Mas uma coisa que eu me preocupava e fazia questão de eu mesma fazer era ou com o paciente, naqueles momentos mais críticos, que ele ia receber alguma medicação, ia ter sintomas às vezes até de quase morte, algumas outras passar um catéter, né? Eu segurava na mão dele, olhava no olho e falava: ó, nós estamos aqui para fazer o melhor por você, eu estou aqui com você, sempre me conectando com ele. E eu não via a hora de ter uma oportunidade de sair e falar com a família que estava do lado de fora da sala e explicar o que estava sendo feito, que o médico ia vir ali, já ia conversar para acalmar. Então, a questão da experiência, mas entendendo na necessidade humana, é algo que para mim era muito natural. E aí, aos poucos, eu fui tendo oportunidade de como desenvolver isso na equipe, como estabelecer estratégias em tomada de decisão que vão favorecer, né? Você É tá isso. conectado nas relações, no cuidar. No meu ponto de vista, a gente não pode ah, entender o cuidar da pessoa como uma linha de produção. E se a gente não prestar atenção naquilo que a gente está decidindo, direcionando uma organização, isso vai ser assim. Uhum. A gente tem que fazer um esforço e tomar decisões para que a gente lembre sempre que cuidar de alguém não é uma linha de produção. Sim. Eu tenho que cuidar dele integralmente, da melhor forma possível, como ele quer ser cuidado e diversos outros aspectos aí, né? Então, Qualidade, é, segurança e tudo mais. exatamente. Então, tudo isso tem a ver com a experiência do Sim. paciente, né? E aí também na minha trajetória, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu recebi a atribuição, a gente estava trabalhando num modelo mais corporativo e matricial, eu fiquei responsável pela experiência do paciente. E você foi um grande incentivador, me apoiou muito com conhecimento, com ideias. E aí eu tive uma oportunidade enorme de me dedicar muito tempo para isso, né? Dedicar, inclusive em estratégias, em processos internos da organização. E passados 3 anos eu retomo na questão de gestão das pessoas, da assistência, levando todo esse conhecimento, Muito né? legal, né? Então, associar tudo aquilo que a gente faz. E ao mesmo Conectou tempo você tudo. deixou um legado para a instituição que até Exatamente. hoje, né, é muito forte, Muito acontece, forte e a conselho gente faz. consultivo, práticas, É. integração disso com o modelo de cuidado e várias outras Exatamente, coisas, né, ter a Fátima? oportunidade de inserir a equipe médica em contextos, né, relacionado à experiência do paciente. A gente até Exato. teve recentemente um treinamento super forte com os médicos do pronto atendimento. Então, é trazer essa temática para que eles experimentem isso também, Uhum. né? Os médicos, né, inclusive, para poder a gente trabalhar muito em conexão e numa mesma sintonia, né, de toda a equipe multidisciplinar, né? Muito bom. Muito legal. Ó, a gente vai falar mais de coisas profissionais daqui a pouquinho. Tá. Agora a gente vai entrar num terreno que todo mundo quer saber. É. Se a gente pudesse te perguntar assim, ó, quem é a pessoa Fátima Gerolin?
Conta pra gente. Quem é, Tá o que ótimo. faz Não, fora do é. Não hospital. pode falar nada profissional, agora Tá só a pessoa, É isso tá? aí, ainda bem. Bom, eu sou casada, tenho uma filha, né? Sou casada há 30 anos, tenho uma filha de 29 anos. Inclusive, assim, eu e meu marido, a gente decidiu não ter mais filhos, até pelo contexto do trabalho, das coisas que a gente queria fazer. Obviamente, eu também tinha algumas outras preocupações. Eu tinha um irmão com uma deficiência mental, tinha um certo receio, né, de arriscar muito, né, na questão de ter filhos com algum problema e tudo mais. Mas eu sempre consegui conciliar tudo isso na minha vida, Uhum. né? E aí, então, minha filha tem 29 anos, eu sou muito feliz em alguns momentos eu percebo que ela se inspira em mim, né, em alguns aspectos, ela dissemina essas questões de experiência do paciente, Que legal. questões do modelo assistencial. Ela nem trabalha em hospital, ela é dentista, mas está muito voltada agora para a ciência, está fazendo doutorado e tal. Área acadêmica. Ela é mais da área acadêmica, mas ela dissemina isso entre os colegas, isso é muito bacana. Então, você também ser exemplo para o filho é super legal, Nossa, né? legal. É muito bom. E aí, nas horas que eu, então, não estou trabalhando, né? Eu gosto muito de nadar. Já Olha. praticamente, eu aprendi a nadar há 10 anos atrás. Não preciso nem dizer, né? Eu aprendi a nadar com 50 anos, então você sabe quantos eu tenho. Aprendi a nadar, juro mesmo, aprendi a nadar, não foi quando eu era criança, foi agora, recente, até se pensar bem. Então, eu nado 3 vezes por semana e faço musculação 2 às 6 horas da manhã. Então, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, eu estou praticando algum esporte. Nem sempre eu vou com vontade, mas é tão legal chegar lá, encontrar pessoas e você começar a ter uma outra energia. É Legal. super legal, assim, é super, super gostoso. Então, eu acabei desenvolvendo isso. Então, gosto muito de água, gosto de nadar. Você sempre gostou? Sempre, Ou mas você eu... tinha medo de água? Não, Não, você eu sempre gostava, mas você vê, na minha infância, eu era doida para ter uma piscina, para entrar numa piscina e num clube, mas eu não tinha oportunidade. E aí, quando eu tive essa chance de fazer um curso e poder ir para uma legal. academia e tal, então eu faço isso até hoje. E de final de semana, eu tenho uma casa no interior, então eu gosto de estar conectada com a natureza, Ah, né? delícia. Uma delícia. E aí, fazer comida, adoro cozinhar. Que legal. Eu sou conhecida por fazer bolos de Isso que eu ia te festa. perguntar, qual que é a É. sua especialidade na cozinha? Olha, Bolos? Eu faço uma feijoada muito boa. Eu gosto de juntar, assim, às nunca vezes. comi essa Peraí. feijoada. Vamos ter que combinar de ir lá para Atibaia. E aí eu não faço isso com muita frequência, mas chamar alguns amigos ou a família e tal. E eu gosto de fazer bolo confeitado. Então, quando a sobrinhada tudo era criança, você faz um bolo, tá? Com o maior prazer, com chantilly e tal. Então, eu tenho o maior prazer, assim, Que legal. de fazer essas Legal. coisas. É uma delícia. Terapêutico, assim, eu diria, Aham. né? Que legal. Então, cozinhar, de fazer algumas coisas, ler livros, né? É uma coisa que eu gosto bastante também, né? Você gosta da natureza? Você falou, você gosta de ter Gosto. contato assim com a terra também? Você tem Cachoeira. tua Mas hortinha, tuas coisas? Não. não tenho, né? Eu sou ruim para essas coisas, não Tá. consigo. Nem ter uma florzinha, às vezes, dentro de casa, ela não vive. Eu sei como Eu é. gosto de observar. Lá em casa até cacto morre. Exatamente, na minha Não casa. dá certo, também. impossível. Eu Tem que gosto de aprender. apreciar a natureza. Tá. Tomar um café da manhã, olhando Estar assim, naquela umas árvores. tranquilidade, né? Naquela Delícia. conexão. A gente parece que ganha energia, né? É. Andar no meio de árvores, fazer caminhadas longas, né? É muito verdade. gostoso, né? Então, Legal. eu às vezes faço caminhada, meu marido gosta de caminhar bastante, e aí de final de semana dá para fazer isso. Também é uma oportunidade legal de conversando, né? Você vai lá exercitar e conversar. Mas Fátima, aliás, profissionalmente me chamam de Fátima e na minha família de Silvana. Porque meu nome é Fátima Silvana. Ah, Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, mas eu sou uma pessoa assim, eu me vejo muito introvertida, sou mais calada, né? Eu gosto de ficar muito em silêncio, eu não gosto de estar muito em tumultos com muita gente, só por alguns momentos assim, né? Então, eu gosto muito de ficar assim em mais paz. reservada. Mais reservada, né? Às vezes eu quero tanto ficar em silêncio, eu chego em casa, minha filha fala muito. Aí eu chego, ela já vai no vidro do carro, quer quase abrir para conversar. Eu tava te esperando. Hã? Quer ficar em Me dá o meu silêncio. momento. Gosto de ficar em silêncio. Então, eu sou uma pessoa mais, assim, introvertida. Aham. Não sou, eu me vejo assim, né? Mas no trabalho, não. Talvez eu me sinto... A gente tem que falar muito, tem que estar com muitas pessoas, né? E eu gosto muito de me conectar com as pessoas na hora certa. Aliás, eu sei que não era para falar do trabalho, mas eu não vou aguentar.
Você sabe que quando eu estou muito estressada, assim, né, não é fácil, a gente passa por muitos desafios no hospital, eu arranjo um momento quando cancelo uma reunião, sabe como é que eu pego energia? Eu vou no quarto dos pacientes, ou no ambulatório de oncologia e conversar com os pacientes. Olá, começo, me apresento, começo a conversar, contar, eles contam um pouco da sua história, a gente vai ali falando, eles falam de algumas oportunidades. Eu volto assim energizada para o meu andar lá onde eu Olha, que fico. legal. Até te É, reconecta com o propósito, né? Do porquê exatamente. a gente tá ali, né? Exatamente. Essa questão de se Muito conectar com o legal. propósito é o tempo inteiro. Você tem que se voltar para isso. E eu reservo horários para andar pelo hospital e estar ali onde as pessoas estão trabalhando. Aliás, eu almoço praticamente só uma vez por semana que não, todos os dias no refeitório dos colaboradores. Sento cada hora numa mesa para conversar com as pessoas. É uma delícia. Conhecer, né? É, Sentir. às vezes com os estagiários que estão ali, pessoal de outras áreas. Uhum. É, e aí você faz grandes relações. Então, eu tenho uma história longa no hospital e as pessoas me conhecem. Sim, Então, é gostoso você disseminar coisas positivas. E legal. é dessa maneira, né? Se relacionando. Ô, Massa. Fátima, mas, por exemplo, lá no teu momento pessoal, tá? Aham. Eu já vi, você é família, você gosta de cozinhar, você faz seus Sim, bolos, é, né? Você gosta lá de estar na sua casa, em sim. paz, conexão com a natureza. E você gosta de ficar sozinha ou você gosta de ficar em família, assim, essa coisa da convivência? Você tem aquela necessidade de ter o teu momento, de ter a tua. Eu Como tenho, é? eu tenho. Aliás, tem algumas ocasiões que meu marido, por exemplo, não pode ir até Atibaia, que a gente tem uma casa lá. Tem vezes que eu vou sozinha, Hum. né? Até porque eu estou num outro projeto escrevendo mais um livro, e tem momentos que você estar É. sozinho para escrever É bom, é né? bom. Sim, silêncio, na natureza, e as ideias vêm com mais facilidade, né? É muito gostoso, né? Então, eu gosto e preciso, em alguns momentos, estar comigo mesma, né? Isso é uma coisa que eu prezo Uhum. bastante, né? E hoje eu aceito melhor. Tem momentos quando a gente talvez é mais jovem, a gente acha, não, eu tenho que estar com todo mundo o tempo inteiro, mas e você fala, ai, mas eu precisava me reconectar. E estar sozinho um pouquinho é uma maneira de você se Também, né? reconectar, né, refletir, né, Total. isso Legal. vale a Muito pena. legal. Will, você acha que a gente pode E ir mais pra trás, assim, ainda? eu O que ia que você falar acha? agora, eu acho. A gente já sabe que com 15 anos você já definiu sua Sim, profissão. sim. Mas além dessa pessoa já decidida, o que que você fazia quando criança, assim? Você tinha outros sonhos? Ixi! Ah, ser astronauta, eu Aquelas coisas da queria, infância, sabe, né. essas coisas. É. Conta uma arte que você Ah, Uma aprontou, feira sim, artística, um coisa negócio. total. assim. Quem era a Fátima criança É. lá Eu atrás? era uma criança muito obediente. Ah, É. é? Eu sou a mais nova. Então, sou eu tenho uma irmã que é 4 anos mais velha do que eu, e tinha um irmão que era 8 anos mais velho do que eu, mas ele Tá, nasceu com uma deficiência 8 anos. mental e tudo. Então, foi uma infância, assim, bem difícil para nós, né. Mas eu era muito obediente. Minha mãe era mais severa, meu pai me adorava, eu era mais novinha, Caçulinha. Xodozinho me do pai. agradava, né, É. mas eu não queria decepcionar meu pai, principalmente, né, e ele era extremamente carinhoso e tal. E aí você pediu para contar uma história, só tô lembrando É, agora. muito bom. Como eu era muito obediente, eu não queria sair da linha nunca, né, e eu tinha aí, vamos dizer, uns 5, 6 anos. Eu lembro uma vez que eu queria desgrudar, um pedaço de chiclete que eu tinha deixado, assim, Ah, em cima, perto da cama, chiclete. e Coisa grudou. arteira de criança. Uhum. E eu fui com o cabo de uma escova e quebrei a escova. Uma criança, né? Tinha 5, 6 anos. Não queria que meu pai visse aquilo. O que que eu fiz? Enterrei o cabo da escova no quintal da casa. Vê se pode. Só o cabo. Só o cabo da escova. Aí, ali alguns dias, meu pai mexia com a terra. Meu pai plantava, meu pai era português. E ele mexia com a terra, plantava e tal. E ele achou o cabo da escova. Acho que na hora ele desconfiou. Aí ele me pôs no colo e falou: você sabe por que que isso foi parar lá? Como será que E isso eu foi? eu não tinha mesmo, meu pai não batia, né, em mim, nem na Aham. minha irmã e meu irmão, mas aí eu não queria falar, eu falei: "Eu quebrei", né, mas ele foi tão carinhoso comigo, mas eu tinha aquela coisa de que eu não Hum, podia errar, né. Nossa. Então isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim, né. Eu cresci assim, Sim. achando que eu não podia errar, Aham. e sempre tinha, Uma eh cobrança ali, uma é, autocobrança, uma né? autocobrança muito grande. Acho que isso faz parte, né, do nosso Sim. perfil, da nossa personalidade. Então, eu não podia me ver fazendo nada errado. Eu tinha que gerar admiração
principalmente do meu pai, né? Eu tenho mais lembrança, assim, minha mãe morreu, eu tinha uns 9 anos, e eu queria que ele admirasse o que eu fazia, né? E eu lembro que meu pai era português e tal, e ele achava muito bonito quando, às vezes, tinha algum amigos ou alguém assim que falava inglês, ele achava super bacana alguém falar uma outra língua. Eu pensava, eu tenho que saber falar inglês. E fui, estudei muito, hoje falo super bem, abriu muitas portas falar inglês para mim, mas porque eu via que ele admirava isso. Então, Olha, são essas entendi. coisas, né? E É a Olha como a bacana. gente vai descobrindo as coisas, E a gente né? Que traz esse legal. perfil, né, para a vida da Exato, gente, né, exato, Fátima? exato, Total. Você acha que isso não te ajudou como enfermeira, né, muito. assim, ser correta, Exato, né, é tudo exatamente. isso. Quanto E tem, profissional. e tem uma outra coisa, mas eu acho que faz parte da gente, né? Eu gosto muito da verdade. Uhum. E eu levo isso para a questão da relação com o paciente, e isso para a equipe e tudo mais. Eu não suporto ser enganada. Uhum. Pode me falar a pior verdade que for, mas fala. E a gente vai Tem que resolver. ser a verdade. Mas tem que ser a verdade. É. Porque eu também tenho essa atitude. Então, a gente quer da mesma forma. E isso é legal você transpor na relação, né, do cuidar, por exemplo, né? Seja Sim. com a equipe, seja com o paciente, com a família. Então, isso me pega demais. Não Muito bom. trabalhar com a verdade é algo que Ô, vem da Fátima, história. É. e como era a tua relação com teus irmãos? Você contou do seu irmão mais Ah, velho, da sua sim. irmã, como era? É uma longa história também, né? Não, Longa assim, mesmo. se você quiser abordar isso, se não quiser também, fica à vontade, Sim, tá bom? sim. Mas só pra gente entender um pouquinho assim a tua rotina ali com eles, né? Eu e minha irmã somos pessoas muito diferentes. É. A minha irmã é mais extrovertida, de muitos amigos, E e você é mais tímida, né? eu sou mais reservada, Reservada. né? Mas ela, de alguma forma, me puxava para me socializar. Então, e ela era mais velha, então isso ajudou É o bastante, né? equilíbrio, né? O equilíbrio ali da relação. Obviamente que essa é a minha história, né? Um irmão deficiente e tudo mais, também foi algo muito difícil, mas que quando meu pai faleceu, ele deixou esse meu irmão sobre a minha responsabilidade. E em testamento e tudo. Então passei, vamos dizer assim, 30 anos praticamente com essa responsabilidade, o que também me transformou, né? Porque essa relação com uma responsabilidade de alguém super vulnerável, mantendo em instituições de saúde e tudo mais, foi algo que também, muito provavelmente, me inspirou para trabalhar essas questões até do modelo assistencial. Uhum. Então, as histórias da gente é o que Se nos faz cruzam. hoje, Elas se É. né? É o que entrelaçam. nos Se faz hoje. cruzam. As coisas boas e as coisas não tão boas, Que né? lindo. Ô, Fátima, sabe aquela coisa que às vezes as pessoas falam até sem pensar, do tipo, deixe seus problemas, suas preocupações em casa e venha para o trabalho, Pois né? é. Isso não existe, né? Eu realmente não consigo imaginar se isso é possível. Eu não acho que é. Nós somos uma pessoa só, Somos né? uma Olha pessoa só. só, tudo É, que a gente vive, né? E muitas vezes, eu até acredito nisso, você pode estar com um grande problema e passando diversas dificuldades, eu enfrentei diversas na minha vida, você ter o seu trabalho e fazer disso uma continuidade nos ajuda. Uhum. Você está ali entregando alguma coisa importante, então, apesar do sofrimento, você tem a capacidade de transpor isso e dar continuidade para a sua vida, né? Senão a gente não consegue seguir. Aliás, só um detalhe: quando você decide trabalhar na área da saúde, principalmente na área hospitalar, a gente vai trabalhar em final de semana, sábado, domingo, feriado. Eu juro para vocês, eu tinha um orgulho de trabalhar no dia de Natal e Ano Novo, no pronto-socorro, né? Às vezes minha família, ou até quando eu já estava casada, tinha alguma festa. Uhum. Eu ia com tanta satisfação e voltava pensando, nossa, que contribuição eu dei para esses pacientes. E eles reconheciam e falavam, puxa, que legal, você está aqui hoje é dia de Natal. Eu falei, pois é, mas a gente precisa estar aqui o tempo inteiro. As pessoas precisam de nós. Então, tudo isso faz parte. Olha o quanto a gente pode ser positivo e ver valor naquilo que você faz, até em Uhum. coisas que você tem que, muitas vezes, escolher e ir superando, né? Abrir Então, mão de isso algumas outras, você né? abre mão, mas a vida é uma só. É isso aí. É isso Você aí. não desconecta da sua vida, E a né? vida é sobre escolhas, né? É, feita de escolhas o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito bom, adorei. Muito Obrigado bom. por você compartilhar com a gente, né, um pouquinho quem você é. Sim, sim. Espero que as pessoas também, né, se conectem que com legal. você, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, Fátima, de te conhecer assim, É né? verdade. Então, às vezes, Nos falar nos detalhes. detalhes, nas histórias, nas peraltices, né? É, Muito bom, obrigado, viu? imagina. Voltando um pouquinho lá para nossa parte profissional, né? Enfim, tudo que você é, as coisas que você faz e já fez.
a gente fala desse tema centralidade nas pessoas, né? Sim, E ao longo da sua trajetória, talvez assim, eu vou levar um pouquinho mais até para a parte da gestão, né? Quando você. E é o que você falou, né? No começo, quando você está numa carreira assistencial, né? Como enfermeira, por exemplo, na ocasião, e você entrou ali para gestão, é aquele conflito. Ai, vou deixar de cuidar, né? Eu estudei para isso, é a minha é, vocação. Mas é uma outra forma de olhar, né? Quer dizer, não, sim, eu vou continuar envolvido no cuidado, sim, mas eu vou olhar para uma questão muito mais de trabalhar assim, o ambiente para que outras pessoas possam cuidar cada vez melhor, sim, né? sim. Então, quer dizer, o meu alcance ele é ainda mais Maior. potencializado, né? Exatamente. E nessa sua trajetória de entrar para gestão, de se tornar formalmente, né, uma líder, Uhum, enfim, fazendo inclusive gestão de pessoas e tudo mais, você teve que tomar decisões, sim, né? Acho que a coisa que mais o líder Isso que eu ia faz falar. é tomar a decisão, Poucas, né? sim, muitas decisões, né? Você muitas. consegue, assim, lembrar de alguma situação que você precisou tomar uma decisão difícil e que a decisão que você tomou, ela foi com base na centralidade em pessoas? Opa! Difícil pergunta, hein? Ai, é Vinda de difícil. uma diretora assistencial, e quanta coisa já É, deve ter passado, né? é É, difícil. é. Olha, tem diversas, assim, né? Mas tentando refletir aí um pouco. Primeira coisa que me veio na cabeça aqui falando, né, da pergunta, é assim, uma coisa muito difícil de se fazer é desligar pessoas. É muito difícil. Né? E eu fiz isso diversas vezes na minha vida. Seja, às vezes, de um profissional que está numa atividade mais operacional, até gestores, né? Gerentes, coordenadores. Isso é muito, muito, muito Hum. difícil. Mas quando você fala, teve que tomar uma decisão em decorrência do cuidado ou da centralidade do cuidado, o que torna mais fácil a gente tomar uma decisão, como, por exemplo, desligar um profissional, ele pode ter, às vezes, muitos anos de experiência, trabalhar tecnicamente muito bem, é quando a gente, então, vê diversas situações onde houve, entre aspas, mas vamos dizer assim, um desrespeito com o paciente, com as questões da ética, de valorizar, né, o paciente como um ser humano em diversos aspectos. Então, fazer, por exemplo, desligamentos como esses é a coisa mais fácil que existe, porque você tem uma razão muito clara, né? Diferente de ter que fazer um desligamento porque mudou a estrutura, não vai existir mais aquele papel, essas coisas são muito difíceis, né? Sim. Aliás, eu acho que eu diria que uma das coisas mais difíceis de a gente fazer são essas reorganizações, quando Uhum. você tem que mudar estruturas e deixar de lembrar que tem ali um nome e um sobrenome, né? Porque como a gente valoriza o ser humano, assim, é difícil você levar isso para aquilo que é a pessoa que você conhece, né? E aliás, falando um aspecto importante, mas que não é fácil, é, por exemplo, fazer parte de um board executivo, né? Então, eu, como enfermeira, ter a oportunidade de fazer parte de um grupo de tomada de decisão estratégica da organização é muito especial, é assim, muito importante. Por quê? Porque eu tenho uma vivência, uma experiência daquilo que acontece dentro da organização, diferente muitas vezes de um profissional que está mais voltado para questões financeiras ou outros aspectos, né? Uhum. Que precisa compor uma estrutura, Claro. mas levar essas experiências E esse teu para uma olhar, né? decisão, exato. Então, eu sinto assim que muito do que eu faço contribui com decisões até estratégicas, é em defesa do paciente. Defesa no sentido de colocar ele como o protagonista. Uhum. E isso não tem quem vá contra. Na medida que você consegue explicar o que, que aquela decisão vai acarretar na vida das pessoas que estão dependendo daquela estrutura, difícil alguém ir contra o que você está falando, Perfeito. desde que você mostre de fato o quanto isso vai interferir. Então, eu diria que eu trabalho em prol do paciente. Obviamente que você trabalha numa empresa, ela tem que existir, você tem que fazer com que tudo seja custo eficiente, Uhum. mas de fato o paciente tem que estar em primeiro lugar. Então, essa é uma das minhas missões também lá dentro, né? Em Uhum. tomadas de decisão. Isso é um privilégio. Sim. Eu tenho Sim. que fazer jus a isso.
E que Esse bom é que a meu papel. instituição tem uma pessoa Exato, como você, exato, centrada em super. pessoas, exato. né? E eu Que vai trazer esse olhar, E né? de tempos em tempos, eu agradeço ao diretor-presidente da organização por eu ter esse papel lá, Uhum. né? Por a organização permitir que tenha uma pessoa que veio dessa experiência, né? Da enfermagem mesmo, num grupo como esse. É verdade, nem todo hospital é assim. É verdade. Mas isso faz com que a gente tenha os vários saberes Sim. que compõem um hospital. Então, eu tenho esse papel. Olha que bacana. Eu tenho que fazer jus a isso, É isso. né? Levar isso o tempo Muito inteiro. bom. Mas a questão da resiliência nos persegue. A gente tem que aprender, às vezes, Sim, sim. né? Sofre um pouco, reconstrói, encontra alegria em alguma coisa que a princípio parecia tão desafiador e tão ruim, às vezes. Você vai lá, você trabalha e encontra uma coisa positiva. É Então, vamos isso. em frente, vamos aqui. E E aí você a vê o coisa teu papel funciona. ali naquilo, né? Exatamente, Muito né? legal. De novo, mantendo o propósito, né? De novo. Que é isso que é importante. Fátima, eu vou fazer uma pergunta aqui, muito ligado talvez a assistente, talvez não, ligado à assistência, né? A gente normalmente faz uma pergunta para os convidados sobre, assim, como você vê, né, com toda a sua experiência assistencial, aí o futuro de alguma coisa. Então, assim, a gente sabe que a saúde está num momento desafiador, né, de Sim, consolidações, de financeiro, né, e exato. a população envelhecendo, Sim, mudando o perfil. A gente sabe que cada vez mais pacientes mais ativados, em poder. Então, tem tanta mudança no setor da saúde acontecendo, dos lados das organizações, dos lados dos usuários, dos pacientes, né? sim. Como você vê o cuidado mesmo, assim, né? Não da saúde, o cuidado do futuro, assim, que você olha para todos esses movimentos e fala, gente, a gente precisava caminhar para esse modelo assistencial, esse modelo de cuidado. Como é isso? Como Pois é. você já pensou disso, Como você vê o assim? futuro do Já, cuidado, né? Já futuro do pensou? É cuidado. isso. Então, e é bem interessante essa pergunta. Você sabe que é até bastante oportuno. Ontem eu estava respondendo algumas mensagens e a gente estava discutindo numa das associações de hospitais temas para se trabalhar nas questões assistenciais para o próximo ano, né? Uhum. E aí eu fiz ali algumas reflexões e pensando, e isso é muito importante, a pergunta, porque se a gente conseguir fazer uma conexão entre a questão do custo eficiência da saúde, que está difícil, a gente até percebe, falar, ela não se paga, né? O sistema todo. Uhum. Fazer uma conexão entre isso, entre experiência do paciente e comprometimento dos profissionais da saúde, talvez a gente chegue aí numa fórmula. A gente vê também que a inovação, inteligência artificial, ela está cada vez mais chegando e tudo mais, e a gente tem que absorver, mas tem algo que a gente, é aquilo que eu estava começando a falar, a gente não pode nunca, do meu ponto de vista, desprender. Cuidar de pessoas não é uma linha de produção. Ela não é só tecnológica. Ela é fortemente humana. Eu tenho que, de alguma forma, descobrir métodos, meios, até a forma de acreditar que aquilo é possível, nunca perdendo o que é a relação com o ser humano. É respeitar mesmo todos os aspectos e a história daquela pessoa. Eu posso fazer diversas coisas. Otimizar custos, com equipamentos, materiais, Uhum. pessoas mesmo e tal, mas isso não pode nunca despregar da gente. Ah, a saúde e a assistência não é meramente um conjunto de tarefas. Eu não acredito nisso. Não mesmo. E prego isso o tempo inteiro, né? É dessa maneira como você vai organizar, seja ele o tamanho do recurso que for. Você tem que lembrar quem é que está ali passando por aquela situação que você está organizando. E isso é fundamental. Como que eu vou preparar as pessoas para se relacionarem? A gente consegue ensinar? Eu já perguntei isso para você uma vez, Marcela. Como é que eu ensino as pessoas a se comportarem de tal forma, Uhum. em ter uma escuta ativa, por menor o tempo que seja ali que você está com a pessoa e eu consiga, de fato, fazer ela perceber que eu estou sentindo a importância daquele momento para ela, as necessidades dela. E eu acredito, assim, que a gente vai conseguir, eu não sei se é bem ensinar, mas é ser o exemplo nisso e fazer com que as pessoas persigam esse caminho
né? Eu entendo que as lideranças na área da saúde, e até politicamente falando, quem toma decisões maiores, precisam ter esse conhecimento e talvez até alguns níveis de experiência para dar valor a esses aspectos. Uhum. Porque as pessoas que estão na área da saúde, eu tenho certeza, ela tem um propósito maior, né? Quem decide ir para a área da saúde, duvido que alguém fale assim, eu vou ser milionário, eu vou trabalhar, vou ser enfermeira, como é o meu caso. Não, você vai em busca de outras questões. E esse valor, esse propósito, ele não pode se perder. E o futuro da saúde é isso, a gente tem que encontrar um caminho para trazer a custo-eficiência, porque tem vários aspectos aí, né? A tecnologia custa muito dinheiro e vai ficando realmente insustentável. Uhum. Porém, não podemos de jeito nenhum deixar de lado a importância humana da questão, né? Então, isso é um desafio. Eu Achei espero que lindo. tenha muita gente no futuro com essa preocupação. Ô, Fátima, e é muito lindo, assim, que você traz isso, sabe? Eu te agradeço de verdade. É um privilégio estar tendo essa conversa, porque é isso, né? Todo mundo fala de tecnologia, por exemplo. É, A tecnologia, claro, ela vai fazer, no fundo, a gente quer que a tecnologia amplie acesso, sim. que ela ajude a gente a ter mais qualidade e segurança no processo assistencial, Reduz que desperdício. reduza desperdício, que faça coisas que o ser humano não precisa fazer, Sim. né? Tudo isso para quê? Para fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais conectadas umas com as outras. Mais É, beira-leite. Então, para mim, quando você exatamente. traz isso, né? Todas as outras coisas que vão ser adequadas, enfim, elas estão para, na verdade, fazer com que, né, o cuidado seja mais ainda qualificado no que diz Uhum. respeito à conexão humana, né? Exatamente. E quando a gente pensa Brasil afora, né, a questão da equidade, a gente está tão longe disso, dos acessos, mas se a gente conseguir pelo menos fazer com que aquelas pessoas que estão no papel de assistir e gerir consigam isso de norte a sul aí do nosso Uhum. país, a gente vai ganhar muito até. Sem dúvida. E sempre lembrando que a gente fala o paciente, o profissional, nós somos pacientes também, né? Somos Sim, seres humanos e temos todos a mesma condição. é isso aí. É organizar tudo para nós, né? É Para isso aí. todos nós, né? Eu tenho uma notícia. Nós estamos chegando ao fim do nosso Que pena! Olha, o bate-papo. tempo passou, a gente nem vê, né? A gente nem vê. Voa, né? É, Não foi gostoso? muito Eu tô bom, aqui muito inspirado. bom. Você tá, William? Adorei. Muito É bom, uma né? super. Então, tá com vocês dois aqui, é impossível vocês não destamparem. A gente fala, né? Poder falar à vontade, poder se conectar A mesmo na gente se nossa sente à conversa, vontade, né? né? Que bom. Isso é conexão. Isso é Isso é conexão. conexão. Isso é histórias que conectam, né? Exatamente. Ô, Fátima, então eu queria assim, agora para a gente encerrar então esse nosso encontro especial com você, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Não sei se vai ser voltar para quem você quiser, se você para as gerações, os jovens os que está entrando estudantes. nessa área, ou para quem já está, ou para Tá. liderança, quem você quiser. Que mensagem você deixaria Ou para várias as pessoas? mensagens. É. pode. Várias, né? Então eu vou Aqui nas é- várias. Aqui é o teu, tá bom? É o teu espaço. É. Fala o que você quiser. Olha, eu penso aqui a seguinte questão: para quem já está na área da saúde, seja lá o tempo que for, algo que, pelo menos isso, a gente não pode esquecer o propósito pelo qual a gente escolheu trabalhar com seres humanos, trabalhar na área da saúde. Então, tentar sempre resgatar isso, sempre lembrar: por que eu resolvi, por que eu tomei a decisão de cuidar de pessoas? Seja sendo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social. Por quê? Quando a gente resgata isso, a gente se mantém na nossa trilha, na nossa missão, vamos dizer assim, né? Então, isso é fundamental. E eu gosto muito, assim, de pensar e levar algumas mensagens, então, para quem está tomando a decisão agora de ser um profissional da saúde, ou ainda vai começar um curso, ou já está aí, né, na trajetória, lembrar que a gente, depois que se forma, a gente não está pronto. Não está. A gente vai começar a construção, né? Então, é lembrar que a gente tem que se atualizar sempre. Por quê? Porque o paciente precisa que a gente tenha muito conhecimento. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que adquirir novas habilidades técnicas para quem trabalha numa função mais técnica, e isso é constante, sempre, né? E eu tenho que me conhecer muito bem. Eu tenho que cuidar muito bem de mim, né? Então, quando eu estiver lá numa posição como profissional, lembrar que eu tenho que conhecer muito bem, eu tenho que estar num estado psicológico ou mental
bem, apesar de tudo. Aliás, eu costumo falar isso sempre. A gente faz e segue adiante, apesar de. Isso é um desenvolvimento de uma competência. Uhum. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma preocupação particular, pessoal, mas apesar disso eu vou seguir, eu vou fazer o melhor, eu vou buscar atingir um novo objetivo. Então, persistir. E quanto mais a gente se conhece, a gente mais controla nossas reações, a gente consegue se conectar melhor com o outro, estabelecer vínculo, e é isso que vai trazer a satisfação para nós, né? Uhum. Algumas vezes não é ter uma conquista material, né? Não é só isso, muito pelo contrário. Aquilo que fica para nós é aquilo que a gente sente nas relações, aquilo que você conquista com as pessoas, né? E persistir, né? Persistir. A gente Persistir. passa alguns percalços na vida profissional, mas é muito interessante você olhar para trás e ver que você conseguiu superar e fazer ainda melhor. Então, que a gente persista. Muito bom. Delícia. Fátima, sua história é Maravilhoso. linda. Ah, que bom! Obrigado Que por bom. compartilhar com a gente quem você é como pessoa. Muito obrigada. Obrigado por contar a sua história profissional. Obrigado por inspirar e deixar também essa mensagem para as pessoas que estão e as que virão, né? E eu tenho que te dizer assim, para mim você é uma grande referência, tá? No Brasil, como enfermeira, como líder executiva, assistencial, né? Você é um ser humano incrível. Então, Nossa, muito eu me obrigada. sinto privilegiado de estar aqui com você. Nossa, é ser uma seu honra. Eu não sei amigo. nem o que dizer. Só receba, obrigada, só muito obrigada. receba. Muito Tá bom? obrigada. Obrigado. Isso aí. Obrigada mesmo para vocês dois pela oportunidade, viu? Obrigada. Obrigado por ter compartilhado suas histórias pessoais, profissionais. Foi muito. E eu não faço isso com facilidade, hein? Então, Vocês conseguiram quando mesmo. você falou que você era uma pessoa reservada, imagino quão É desafiador verdade. foi, mas. É bastante. Então, Mas você pode ter viu? certeza que a tua história ela vai inspirar muita Muito. gente. Eu Muita espero. gente. Se a gente conseguir fazer isso, lançamos uma semente. É isso aí. E vai plantar várias sementes, Isso aí. né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Obrigado a Fátima, vocês. de coração. E agradecer você também que está aqui com a gente até agora. Se você gostou desse episódio também, acho que tem muitas histórias, muita coisa inspiradora aqui que a Fátima compartilhou. Tem livros para você ir atrás agora. Então, se você gostou, compartilha com quem você acha que essa mensagem tem que estar. E até a próxima. Obrigado, pessoal.